Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JKCast. Novamente, eu, José Cobori, junto com Ed Cobori, responderemos aqui as perguntas de todos vocês, pelo menos aquelas que foram selecionadas. Então lembre-se bem, perguntas entre 40 segundos e 1 minuto, em locais silenciosos, sem barulho no fundo, por óbvio, e o WhatsApp é 61 981 17 0005, ok? Tudo bem, Ed? Tudo bem, estamos indo aí para o 5º podcast, né? Tá passando rápido, espero poder contribuir mais uma vez. Então vamos lá, sem mais delongas, a primeira pergunta. Oi, professor Cobori, meu nome é Ruiter, eu falo de Unai, interior de Minas Gerais, uma cidade próxima a Brasília, e eu gostaria de saber dos cursos que o senhor oferece, se existe uma sequência mais adequada para que a gente realize esses cursos para quem está iniciando no mercado financeiro, né, nesse mundo de investimentos. Se existe uma sequência adequada, eu falo porque pode ser que um curso ou outro exija um conhecimento, né, prévio para que seja melhor absorvidas as informações que neles são oferecidas, né? E uma segunda pergunta que eu tenho é em relação à motivação que levou a taxa de juros sair de 7,25 em 2013, março de 2013, até 14,25 em setembro de 2015. Qual é a motivação que levou essa taxa de juros a subir, né, nessa época? E a diferença dessa motivação para a motivação que está fazendo a taxa de juros subir agora, né, desde novembro de 2020. Obrigado e até mais. Bem, vamos lá. Ruiter de Unai. Ruiter, bom, quanto aos cursos, na verdade eu tenho alguns cursos, né? Tem um curso só sobre fundos de investimentos, que é uma porta de entrada, os investidores não querem ficar analisando, né, ativos de renda fixa, de renda variável, fundo imobiliário, então é um curso ali que você aprende a investir em fundos de investimentos, tá? Diria que esse aí seria a porta de entrada, né? Depois eu tenho o primeiro curso que eu criei, que é o comportamento dos mercados, é como se fosse um MBA ali mais enxuto, né? Ele tem um pouquinho mais de arcabouço teórico, apesar de ser bastante didático também essas aulas, ok? Mas ele é um pouquinho mais, tem um pouquinho mais de matemática, sobre medidas de sensibilidade de risco, de títulos de renda fixa, né? Títulos públicos federais. Então, tem um pouquinho a mais de matemática ali, um pouquinho de conteúdo a mais, tá? E aí, o segredo da independência é mais ou menos a mesma coisa que o comportamento dos mercados, mas ele é um pouquinho mais leve, né? Mais para quem não quer um conteúdo muito denso, de muita matemática, esse tipo de coisa. Mas o comportamento dos mercados você consegue acompanhar bem também. E aí tem um que vocês pediram, que ele é focado em ações, que chama o investidor de alta performance. Tá, ok? Então, você decide aí, quer começar no fundo de investimento, depois dar uma visão geral, os segredos da independência, né? E depois aprender só sobre ações, o investidor de alta performance é uma boa sequência aí. Tá, ok, Ruiter? Agora, quanto à segunda parte da sua pergunta, que é sobre por que a taxa de juros saiu de 7,25 em 2013 e foi para 14,25 em 2014. Né? Para quem se lembra dessa época, o governo, o segundo mandato final do primeiro mandato, início do segundo mandato ali da presidente Dilma, né, do CEF. Na verdade, esse problema começou antes. Eu lembro até que em 2011 eu dei uma entrevista no Jornal Nacional, na época eu era professor do BMEC, quando a taxa de juros começou a cair. Né? Ela começou a cair de forma muito rápida, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, e essa queda na taxa de juros, na taxa base de juros feita pelo Banco Central, na época do Alexandre Tombini, ela foi vista pelo mercado como que um desejo muito mais político do que uma determinação técnica ali do Banco Central. Então a taxa de juros começou a cair muito rápido. No início, até quando eu dei essa entrevista, fazia um pouco de sentido, porque o mundo tinha uma crise econômica mundial e talvez essa queda da taxa de juros pudesse aproveitar, né, essa crise mundial para que a taxa de juros pudesse cair um pouquinho mais rápida. Só que ela caiu rápido demais. E aí o Banco Central perdeu o controle sobre a inflação. E a inflação começou a ser retomada. E aí tem vários fatores, tá? O presidente Dilma Rousseff, eles colocaram uma coisa que eles chamaram de nova matriz econômica. Então eles mudaram um pouquinho o conhecido tripé macroeconômico, que é superávit primário, câmbio flutuante e metas de inflação. Então eles abandonaram um pouquinho esse tripé e a economia começou a sair dos eixos. E a inflação voltou muito rápida e o Banco Central demorou também a reagir, que é uma coisa que a gente chama quando o Banco Central está atrás da curva. Eu também dei uma entrevista na época para o Jornal Nacional explicando o que seria esse atrás da curva. Né? Eu sempre dou exemplo, você imagina,
aquela parábola que, quando você tem aquele tiro ao prato, né? Tem uma parábola que lança o disco e o atirador tem que atirar. Então ele vê aquele disco indo formando uma parábola e ele tem que acertar aquele prato e quebrar. Só que se ele mirar no prato e atirar, ele não vai acertar. Concorda? Então ele imagina a trajetória do prato e atira depois. Então vai coincidir quando o tiro chegar e o prato estiver passando por lá. Estar atrás da curva é mais ou menos exatamente essa parte aí da inflação. Imagina a curva, a inflação subindo e o Banco Central atirando, né? Então o que acontece? Se o Banco Central mirar, porque a gente tem um negócio que a gente chama de mecanismos de transmissão da política monetária. Então o Banco Central ele tem que mirar na expectativa, ele não pode mirar na inflação, né? Inflação corrente, ele tem que mirar qual é a expectativa e dar o tiro, entendeu? Então quando o mercado, os economistas falam assim, o Banco Central está atrás da curva, é exatamente isso, ele está dando tiro e quando o efeito da política monetária, o efeito desse aumento da taxa de juros fizer efeito no mercado, a inflação já passou. Então você imagina o pratinho lá já foi, entendeu? Então o Banco Central tem que mirar muito mais na expectativa do que na inflação corrente. Então quando o mercado fala o Banco Central está atrás da curva, esse é o problema, né? Quando o tiro dele está chegando, o pratinho já passou, né? A inflação já passou, tá ok? Então o Banco Central ficou muito tempo atrás da curva, ele não conseguiu acompanhar, ele teve que subir a taxa de juros até 14,25%. Tá? E aí começou o nosso problema, que a gente está até hoje sofrendo os efeitos disso, né? A economia entrou em recessão, porque a taxa de juros muito alta, a inflação fora de controle. A gente está aqui, né, mais ou menos, digamos, nesse cenário, mas por motivos diferentes. Tá? O que você quer comparar agora, está acontecendo agora que a equipe econômica, talvez, né, foi agravado pela pandemia, mas o Brasil já estava numa recessão econômica, querendo sair de uma recessão econômica, e a equipe econômica acho que não tomou as medidas adequadas, né, prevendo que o Brasil poderia entrar em dificuldade econômica. Tá? Então essa é a minha visão, vocês me conhecem, eu sempre elogio, desde o início eu elogiei a equipe econômica, porque muitos dos integrantes foram professores junto comigo no IBMEC, que eu conheço, né? Mas eu acredito que eles estão cometendo muitos erros em sequência e que isso tem determinado aí o nosso sucesso ou não econômico, e a gente inclusive está entrando numa recessão técnica, né, na economia. Espero que a gente consiga sair dessa. Tá ok, Ruiter? Ed, você gostaria de complementar alguma coisa? Não, só abordando rapidinho a questão lá dos cursos, né, que o Ruiter comentou. Eu tive o privilégio de fazer todos, do professor. Vai depender muito do seu objetivo. Então, você quer analisar ações, fundos imobiliários, né, ativos mais específicos, dá uma olhada no investidor de alta performance. Se você quer olhar só fundos de investimentos, né, então quero só saber ali como que um gestor vai administrar o meu dinheiro, o que eu preciso me atentar, vai direto lá no fundos. Se você já tem graduação, às vezes até já alguma pós, um mestrado e quer ter um conteúdo um pouco mais robusto, dá uma olhada no comportamentos. E se você está iniciando agora, né, está meio perdido, sabe muito pouco, entra lá pelos segredos. Já até recomendei, né, o professor fazer um vídeo no canal explicando essas diferenças, porque realmente, né, tem muita gente que quer fazer, mas não sabe qual que vai se encaixar melhor de acordo com o seu perfil e seus objetivos. Mas se fosse resumir, seria basicamente isso. Legal, Ed. Muito bem explicado aí sobre os cursos, tá? O Ed realmente já pediu aí para botar isso aí, tem pelo menos no site, né? Mas eu ainda não fiz. Então, me desculpem antecipadamente. Vamos à próxima pergunta. Oi, professor Cobori. Meu nome é Diogo, falo de Campinas, interior de São Paulo. Eu queria entender melhor a dinâmica dos ETFs. Eu sei que normalmente ele segue algum índice, mas assim, ao mesmo tempo ele valoriza ou não de acordo com a demanda, né, a procura. Então eu queria entender se acontecer situações aí opostas. Vamos imaginar o IVVB11. Se todo mundo no Brasil resolver vender o IVVB11, ele tende a cair. E se ao mesmo tempo o S&P lá nos Estados Unidos subir, o que acontece? Como que o título chega no equilíbrio aí? Muito obrigado e até a próxima. Legal, Ed. Acho que essa aí, ETF, você tem falado bastante, tem acompanhado, né, no dia a dia. Acho que você é mais indicado aí para responder essa pergunta. Show. Vamos lá, Diogo. Primeiramente, ótimo questionamento. Eu já me perguntei isso quando estava começando a buscar, né, conhecimentos mais a fundo sobre ETF. Só explicando, né, para deixar todo mundo na mesma página antes de entrar aí
na resposta. A gente comentou um pouco sobre isso, só que a pergunta do ouvinte nos outros podcasts era a diferença, né, entre um ETF e um fundo de gestão ativa. Então, o ETF nada mais é do que uma abreviação de Exchange Trade Fund, e se você for traduzir, né, seria um fundo de índice. Infelizmente, a gente tem algumas coisas no mercado que traduz e outras não, né, mas se você for pegar aí a tradução, né, justamente um fundo que vai replicar alguma coisa. Então, tem algumas características, né, até para reforçar aí o que a gente comentou outras vezes. É um fundo que é negociado na bolsa, como você citou aí, o IVVB11. Você vai lá no seu broker e coloca esse código e você vai lá fazer, né, a compra e venda dele. A segunda característica, ele não distribui dividendos. Isso aqui no Brasil, né, em outros lugares, podem ter essa política de distribuição. Na maior parte das vezes, ele é de gestão passiva. Inclusive, teve um comentário, né, quando a gente respondeu essa outra dúvida do ouvinte, é que existem sim alguns ETFs de gestão ativos, mas são muito raros, né, é a minoria. Então, se você for chutar aí, né, na maior parte das vezes, 99% das vezes, é um fundo de gestão passiva e, consequentemente, ele vai replicar algum índice, algum benchmark, que nesse seu exemplo você usou do S&P 500. Apesar de ter essas características, né, ele vai se comportar na questão lá de oferta e demanda, né, então, mesmo que ele replique um índice, em alguns momentos ele pode se descasar assim, justamente por conta disso. Né? Tem gente ali a todo momento comprando e vendendo, e esse descasamento ele é mais frequente do que parece. Inclusive, quem quiser ir ver isso na prática, observe um ETF e seu referencial, né, no dia a dia lá, no pregão, ou até um intervalo um pouco maior, de semanas, meses, você vai ver que em alguns dias ali ele fica destoante. Então, o S&P 500 vai subir 1 e o ETF vai estar subindo 0,2, ou ele vai estar caindo e um vai estar subindo. Então, o que faz, né, com que isso retome aí ao equilíbrio? Justamente a questão da arbitragem que o professor sempre fala. Então, se em algum momento isso se destoar, né, eles devem valer a mesma coisa. Então, vai chegar um momento ali que alguns investidores, na maior parte das vezes, né, alguns fundos lá, sistemáticos, quantitativos, né, o pessoal gosta de falar, né, no mercado HFT, né, que são servidores, computadores gigantescos que ficam fazendo só esse tipo de operação ali para pegar essa diferença. Outras coisas que podem também fazer com que a rentabilidade não seja a mesma é o primeiro, que o ETF cobra uma taxa de administração, então isso vai comendo um pouco ali do valor da cota, e o segundo, que o ETF ele só precisa replicar 95% o seu índice. Então, se o gestor lá tem 100 milhões de reais sobre gestão, ele só precisa replicar o seu benchmark, 95 milhões. Né? Esses 5% de diferença ele pode investir em outras coisas. Lógico que vai estar lá no regulamento do fundo o que ele pode e o que ele não pode fazer, mas isso pode destoar um pouco ali a rentabilidade do seu benchmark. Inclusive, né, um indicador que o pessoal gosta muito de olhar na hora de analisar um ETF é justamente o tracking erro, que é como se fosse o grau de aproximação com o seu benchmark. Então, o ETF ele não busca ganhar do seu benchmark, ele quer replicar. Então, uma forma de você saber se o gestor está cumprindo ali a sua função é justamente você ver esse grau de aproximação. Então, você plota lá no gráfico, né, como que está o rendimento do ETF e como que está o rendimento do benchmark. Eles têm que estar andando muito próximos. Né? Quanto mais distante, pior esse gestor está sendo, e quanto mais próximo, melhor ele está performando. Legal, Ed. É isso aí. Eu acho que o Ed comentou, né, que o que faz esses preços voltarem ao seu equilíbrio é o que a gente chama de arbitragem, né? Se você tem em mercados diferentes o mesmo ativo, apesar de ser um ETF que ele na realidade representa um conjunto de ativos, né? E tiver uma diferença de preço entre os ativos, você abre uma oportunidade de arbitragem, que é alguém comprar onde está mais barato e vender onde está mais caro. Então, quando o mercado começa a fazer isso, esse preço volta ao equilíbrio. Existe, inclusive, uma teoria de precificação, que é a teoria da arbitragem. Tá ok? Vamos à próxima pergunta. Olá, professor. Quem fala é Marcelo de Maringá. Eu gostaria primeiro de agradecer pelos seus conteúdos. Tenho o professor como uma referência para assuntos do mercado financeiro. A minha dúvida é sobre rolagem de títulos públicos. O governo, de tempo em tempo, ele faz um processo de rolagem. O que é esse processo de rolagem? Quais os riscos, né? Por exemplo, o investidor, pessoa física, adquire um título pré-fixado 2024 e se existe o risco de, lá em 2024, o governo simplesmente não pagar na data acordada, né, o principal mais juros, e rolar isso para frente, né? Se seria isso, essa rolagem,
e por que o governo faz isso, quais os riscos e o que é o processo em si. Muito obrigado, um grande abraço. Legal, Marcelo de Maringá. Vamos lá, Marcelo. Rolagem, na realidade, é igual quando é pessoa física. Na realidade, você entendeu que rolagem seria um calote. Na realidade, não. Ele está tomando emprestado de um para pagar o outro, tá? É mais ou menos uma pessoa física, né? Está devendo lá no banco, chega no dia de pagar, ele não tem dinheiro. O que ele faz? Ele vai lá em outro banco, toma um empréstimo para pagar aquele empréstimo anterior, né? E aí ele acaba se endividando no outro banco. O governo faz a mesma coisa, tá? O Estado faz a mesma coisa, né? Aí através do Tesouro Nacional. Então, todos os dias, ele tem lá as dívidas que está vencendo, né? Então, o Tesouro Nacional faz toda essa gestão. Inclusive, eu sempre comento aqui, é o José Franco, que é professor de IBMEC também, que é o subsecretário do Tesouro Nacional na dívida pública, né? Então, digamos, chega hoje lá e fala, bom, está vencendo aqui 10 bilhões de reais em títulos, pegar o seu exemplo, títulos pré-fixados. Geralmente o Estado não tem dinheiro, né? Porque ele está sempre gastando mais do que arrecada, tem aquele déficit orçamentário e também tem o planejamento de quanto ele precisa tomar emprestado naquele dia. Então chega no determinado dia, ele fala, bom, eu preciso tomar 50 bilhões emprestado e preciso pagar 10 bilhões que está vencendo hoje. Então o que ele faz? Ele emite 60 bilhões em dívida e capta esses 60 bilhões em dívida no mercado, dos quais 10 é feito para pagar a dívida que está vencendo. Tá? Então, na realidade, ele não está... Rolar é isso, né? Ele rola a dívida para frente, ele toma emprestado. Digamos que o Ed tenha o título lá vencendo hoje, tem que receber, e o Tesouro Nacional emite mais títulos para pagar o Ed. Aí eu compro esse título do Tesouro, o Tesouro pega esse dinheiro que emitiu, que eu comprei o título, e vai lá e paga o Ed, tá? Então, rolagem da dívida pública é exatamente isso. Tá ok, Marcelo? Ed, algum comentário a ser feito? Não, só pontuando aí para o Marcelo, né, que apesar de ter um vencimento lá, 2024, 2025, 2050, do título público, ele tem liquidez diária. Então, se em algum momento você quiser se desfazer, né, seja por qualquer razão, o Tesouro Direto ele te devolve, né, ele recompra esse pedaço que você tinha, e até recentemente, né, ele mudou isso para D mais zero. Né? Antigamente era o próximo dia útil, hoje se você solicitar até 1h da tarde, esse dinheiro entra ao mesmo tempo lá na sua corretora. No mesmo dia, né, no caso. Legal, é isso aí, Marcelo. Acho que ficou bem explicadinho. O Ed sempre entra nos detalhes aí mais importantes, tá ok? Vamos à próxima pergunta. Grande Cobori, meu nome é Fernando, eu falo de Brasília. Assim como o Ed, também venho estudando mercado financeiro, já sou um certificado CEA pela Ambima. E eu fiquei em dúvida em relação à sua explicação da inversão da curva de juros. Se o Ed também puder dar uma explicação. Porque tudo que a gente estuda é sempre que quanto mais longo o investimento, mais risco ele leva, né? E na sua explicação o senhor explicou o contrário, que agora essa inversão seria pessoas alocando no longo prazo, em títulos de longo prazo, no lugar de títulos de curto prazo, porque não sabem o que pode acontecer e todo o risco que tem no curto prazo. E eu entendo que seria o contrário, né? E isso não seria, essa inversão não poderia ser uma migração em massa já dos investidores, grandes investidores de renda variável, empresários, já comprando títulos de longo prazo e garantindo aqueles sonhados 1%, como o Ed explicou também no último JKCast, que já tem alguns investimentos de renda fixa pagando 15%, 3%. Então, não seriam eles já garantindo esse 1%? Então, muito obrigado aí já, primeiramente, e parabéns pelo trabalho. Bem, você direcionou a pergunta para o Ed, eu vou passar, mas só fazendo um comentário que essa questão da inversão da curva de juros sempre ela surge, né, quando tem algum tipo de aumento grande de aversão ao risco pela frente, o pessoal sempre entra com esse assunto de novo da inversão da curva de juros. Então, eu me lembro que o primeiro podcast que eu gravei foi sobre isso. E nesse podcast, acho que uns 2, 3 edições, né, de atrás, perguntaram isso de novo e eu peguei só esse pedaço do podcast original e coloquei. E também coloquei um corte. Deve estar na semana passada ou na semana retrasada. Tem um corte só sobre a explicação dessa inversão da curva de juros. Então, se você assistir, você vai entender lá, porque eu detalhei exatamente de forma simples, né, didática, ali na prática, por que isso acontece. Que, na realidade, é uma migração do dinheiro do curto prazo para o longo prazo, tentando se garantir mais diante de um cenário de forte aversão ao risco. E como esse dinheiro migra, fica menos dinheiro no curto prazo, o governo precisa continuar se financiando no curto prazo, uma questão de oferta e procura, né?
ele tem menos dinheiro, ele tem que comprar esse dinheiro, ele tem que pagar mais. Pagar mais, preço do dinheiro, taxa de juros. Ok? Mas deixar aqui para o Ed detalhar melhor isso aí. Vamos lá, Ed? Então, Fernando, justamente, né, o professor já explicou isso diversas vezes, esses assuntos, inclusive nos últimos podcasts veio bastante pergunta, né, relacionada a isso. Eu vou tentar ir para um lado um pouco mais da essência, né, dessa sua dúvida, que é a maior dúvida dos grandes investidores, dos investidores que estão começando, que é essa questão da máxima que existe no mercado, né? Se eles têm maior risco, consequentemente tem que vir, né, com maior retorno. Se tem menor risco, vai vir com menor retorno. Isso também está atrelado à liquidez. Então, se você vai pegar esse investimento aqui 30 dias ou aqui 20 anos, o que tem um prazo maior, ele tem que dar um retorno maior, né, visto que você não vai ter aquele dinheiro de fácil acesso. Então, a gente precisa separar, né, e tentar não se apegar tanto à teoria, né? Isso é no mundo perfeito, né, que as coisas funcionam, que deveria funcionar assim, mas na prática, às vezes, a gente vê algumas coisas que não acabam se correlacionando dessa forma. Inclusive, né, você comentou que tirou a certificação. Eu garanto aí que teve um monte de assunto que você estudou, que você não está usando no seu dia a dia, e muita coisa que não precisou lá para você fazer o exame, que você usa no seu dia a dia, né? Então, a gente precisa separar esses dois ambientes. Então, né, para tentar pegar aqui um exemplo para você, né, alguns ativos eles podem não ter, né, esse equilíbrio teórico, digamos assim, né, ele está desproporcional, né, incompatível. Sendo um pouco técnico aqui, mas aí quem quiser, né, dar uma olhada aí, joga no Google ou até alguns blogs, né, falam sobre esse assunto, que é a questão lá da fronteira eficiente de Markowitz, que é a questão lá da SML, CML, né, que justamente você vai conseguir identificar teoricamente, né, como que as coisas deveriam funcionar, né, no caso aí da fronteira eficiente do Markowitz, você deveria, né, alocar o seu portfólio dentro de algum lugar dentro daquela linha, né, da fronteira, mas a gente vê em alguns momentos investimentos que estão fora, né, daquilo, que é o que a gente vê na prática. Então, na teoria, né, todo investidor deveria escolher essa otimização de portfólio, mas na prática, né, em algum momento isso vai se descasar. A mesma coisa ali dos gráficos da Security Market Line, da Capital Market Line, né, que é a curva da indiferença. Então, em algum momento, dependendo da aversão a risco ou não do investidor, ele tem que estar, né, escolhendo alguma coisa ali dentro dessa linha. Acredito que algumas pessoas acabaram se perdendo um pouco nessa explicação, né, mas se eu for pegar aqui um exemplo, você está viajando de carro, né, o que você vai preferir? Um colega seu lá que vai dirigir a 180 km por hora, que vai chegar em 4 horas, ou um outro colega seu que vai, né, um pouco mais pé no chão, vai ali a 130, ele vai demorar 1 hora a mais para chegar. Então, você vai, será que eu vou correr mais risco para chegar antes, ou eu corro menos risco, né, chegando um pouco mais, a viagem um pouco mais alongada. Então, se você quiser colocar isso na prática, né, um índice que o pessoal gosta muito de olhar, o índice Sharpe, né, para você ver ali o fundo, se o gestor está correndo mais risco do que ele deveria, né, qual que é essa proporção? Ele me entregou tantos por cento de rentabilidade, mas ele correu o dobro de risco do que o outro gestor. Né? Então você coloca isso numa fórmula simples, você consegue ver, né, o quanto ele está trazendo a mais pelo risco que ele está correndo, porque beleza, ele pode estar entregando resultado agora, mas como ele está adotando estratégias ali que talvez não esteja dentro do seu perfil de risco, em algum momento, né, ele vai perder mais dinheiro do que você estava esperando. Então, né, para recapitular essa sua pergunta, eu sei que o contexto ali era a questão da inversão da curva de juros, mas a gente não tentar se apegar tanto aos conceitos, né? Principalmente você que tirou o certificado, às vezes a gente vê coisas, né, bonitas ali na teoria, mas na prática, né, elas funcionam totalmente diferente. Então, essa máxima de risco-retorno, elas na vida real, né, elas podem não acompanhar perfeitamente. Legal, Ed. Bom, na verdade eu complementei no início, né, falando da inversão da curva de juros, tá ok? Espero aí que tenha satisfeito a sua dúvida. Vamos à próxima. Bom dia, professor João, falando aqui de Campinas, interior de São Paulo. Primeiramente, muito obrigado aí pelo seu esforço em compartilhar conosco toda essa sua experiência adquirida aí ao longo de uma carreira de muito sucesso, muito bacana. Parabéns e muito obrigado. Professor, a pergunta direta é com relação à taxa de juros, né? O senhor sempre dá como exemplo, né, países com taxa de juros negativa e sempre usa o Japão como exemplo, né? Acho que o Japão realmente é um excelente exemplo para isso. Por que numa economia onde você tem taxa de juros negativa, né? O senhor sempre dá o exemplo, né? Eu deposito hoje R$100, por exemplo, para ter 99 daqui a um ano, 98, né? Menos 2 ou menos 1%.
de taxa de juros. Por que a pessoa simplesmente, né, nesse caso, não guarda o dinheiro em casa, né? Eu imagino que a resposta seja por segurança, né, para manter o seu capital seguro no banco, e só esse motivo. Existe outro motivo para a gente colocar o dinheiro no banco quando a taxa de juros é negativa? Muito obrigado, professor. Uma excelente continuidade nos seus podcasts. Espero a sua resposta. Obrigado. Tchau, tchau. Bem, vamos lá, João de Campinas. João, eu já expliquei também, isso aí é interessante, né? Que as pessoas, assim como a inversão da curva de juros não faz muito sentido, também talvez não faça muito sentido você colocar 100 para ter 98 daqui a um ano, né? Mas, novamente, é o mesmo motivo. É um aumento muito forte na aversão ao risco. Então, você imagina, se eu fosse explicar de forma simples, você acha que o mundo realmente vai entrar numa terceira guerra mundial e você corre um sério risco de perder o seu capital. Então, nesse momento, o ser humano não está preocupado em rentabilidade. Ele não está preocupado quanto ele vai ganhar no investimento. Ele está preocupado em manter aquilo que ele tem. Tá? E aí, o que ele faz? Ele coloca esse dinheiro no banco para ter menos lá na frente. Então, ele prefere perder pouco do que perder tudo. Né? Seria esse o raciocínio. É como se você estivesse pagando para o banco guardar o seu dinheiro. Tá? Então, você vai lá, tenho R$100 aqui, eu te pago 2 para você guardar o meu dinheiro. E esses 2 ele vai descontar do seu 100. Então, quando daqui a um ano, ele vai te devolver 98. Tá? E é essa lógica que você falou da segurança. Né? Ele acha que guardar embaixo do colchão é muito mais arriscado. Ele corre o risco de perder tudo. Então, ele vai lá e guarda, compra títulos do Tesouro. Né? No caso aí que eu dei o exemplo do Japão. Porque, sei lá, no limite, o país também pode quebrar, né? O Tesouro pode dar o calote, pode ser um monte de coisa, mas vai ser a última coisa a acontecer. A sua casa, com certeza, vai pegar fogo antes. Então, você vai lá e compra títulos do Tesouro japonês, pagando com taxa de juros negativa de 2%. Não precisa ser a taxa de juros negativa, tá? Se a taxa for zero e você tiver inflação, você também está colocando 100 para tirar 98 depois, tá ok? Então, o raciocínio, se fosse simplificar bem, é esse. Né? Surgiu uma terceira guerra mundial. Eu acho que, inclusive, o Brasil vai para o espaço. Né? Vou comprar título do Tesouro japonês. Por que você vai fazer isso? Para guardar meu dinheiro. Tá, mas para você guardar o seu dinheiro, você tem que pagar. Então, você está pagando para ele guardar o seu dinheiro. Por quê? Porque se eu guardar embaixo do colchão, de novo, né? Repetindo, eu acho que a minha casa vai pegar fogo antes de pegar fogo no Banco Central japonês. Tá ok? Essa seria uma explicação bem simples. Alguma coisa a acrescentar, Ed? Não, pode passar aí para a próxima, porque realmente é estranho, né? Por que você deixaria o seu dinheiro ali para pegar menos lá na frente, mas em alguns cenários isso pode acontecer também. Legal. Espero ter respondido, João. Eu tenho essas formas simples de explicar, mas na lógica é isso mesmo, tá? Vamos então aqui a última em texto, tá? Olá, Kobori. Aqui é o Gabriel Niespondzinski. Espero ter lido o seu nome corretamente, tá? De São Bento do Sul, Santa Catarina. E minha dúvida é sobre a melhor graduação para quem quer trabalhar no mercado financeiro futuramente. Qual graduação que contempla em sua grade curricular grande parte dos conteúdos que é usado no dia a dia de um CNPI, CEA e CGA? Bem, ninguém melhor do que falar isso aqui é o Ed, que está tirou várias das certificações e tá fresquinho, né, Ed? Esse assunto aí. De novo, essa é sua. Várias ainda não, né? Por enquanto tenho só a CEA, mas estou estudando aqui para tirar outras que eu preciso. Tem vindo muita pergunta, né, professor, com essa temática. Acho que como o mercado está em expansão, aí, precisando de mão de obra, muita gente querendo saber, né, como que introduz, qual que é a melhor forma ali para conseguir ter um diferencial na hora que for apresentar o seu currículo. Inclusive, semana passada teve uma pergunta sobre isso, só que foi mais direcionada ali quais são os pré-requisitos, quais são os skills, né, que esse profissional precisa ter. Só antes de responder essa pergunta, Gabriel, eu queria diferenciar um pouco, né, você gostar, talvez, de finanças com querer trabalhar com isso. Então, eu, por exemplo, adoro esportes, o professor sempre colocou a gente ali desde criancinha em vários pra gente fazer, a gente já praticou beisebol, golfe, futsal, tênis de mesa, né, natação, eu depois fui andar de skate, slackline. Então, eu sempre gostei e eu lembro muito, né, quando eu estava perto ali de tomar essa decisão, como eu gostava bastante de biologia e química, eu queria passar em nutrição. Inclusive, até passei lá na UFMG, não sei nem se o professor sabia disso, mas é uma coisa que ele me perguntou, né? Você tem que diferenciar o que é hobby e o que é trabalho. Apesar de eu adorar esportes, gostar ali da temática que eu, tudo me indicaria ir para nutrição, eu me refleti e falei, é verdade, né? Como que eu me imagino aqui 10 anos? Eu não conseguia, né, depois de fazer essa pergunta, me imaginar de jaleco dentro de uma clínica. Então foi justamente quando eu optei por fazer administração. E o pessoal sempre, né, gosta de até brincar, né? Quando você transforma seu hobby em trabalho,
você nunca mais vai gostar de fazer nada, né? Então, só dando esse adendo aí antes de partir um pouco, né, e da sua pergunta e de fato tentar te ajudar nessa decisão. Infelizmente, né, nenhuma graduação vai abordar tudo que você precisa. Você vai precisar se aprofundar depois com cursos, com MBAs, com certificados, porque o mercado financeiro ele precisa de muitos assuntos específicos que você não vai ver em nenhuma graduação. Então, de fato, você vai ter que ver isso aí por fora. Mas tentando defender aqui minha classe, né, de administração, vou te mostrar a vantagem e desvantagem de você escolher esse curso e por que eu escolhi, e por que eu escolheria ele de novo, né, se eu tivesse que tomar essa decisão. A primeira vantagem é que você vê um pouco de cada coisa. Então você vai ver contabilidade, você vai ver economia, você vai ver estatística, você vai ver matemática financeira, você vai ver finanças, você vai ver relações internacionais, você vai ver pesquisa operacional. Então diversas cadeiras, diversas disciplinas que vai te ajudar no dia a dia. E sem falar que a maior parte dos cargos que você vai querer, né, entrar aí na profissão de investimentos, você vai precisar ali ter os skills para analisar uma empresa, e a administração nada mais é do que isso, né? Você entender ali como funciona o departamento de marketing, comercial, como que funciona estoque, RH. Então você entendendo essas engrenagens, esses pilares, né, isso vai te ajudar a ser um bom analista, um bom gestor, porque na essência, né, tudo vai ser ali você olhar criteriosamente o que é uma vantagem competitiva em frente a uma empresa, né, dos seus concorrentes. Só que a desvantagem, né, justamente por ver um pouco de cada coisa, é que é raso e muito genérico, né, você não vai se aprofundar em alguma coisa. Então meio que você sai com um diploma, mas lá na frente você vai ter que escolher, né, novamente um caminho a seguir. Se eu não fosse escolher administração, acho que eu optaria por contabilidade, né, e terceiramente economia, né, mas se for pegar uma dica aí para você, independente do que você for escolher, você participar do movimento Empresa Júnior, participar da Liga de Mercado Financeiro, dos projetos de extensão, colar nos professores dessas temáticas, que com certeza vai ajudar bastante aí, né? Uma coisa não interfere em outra, né? Dependendo se você já está escolhendo, algum ouvinte já optou por algum, né, e quiser migrar depois, nada isso, né, impede. Até o exemplo do professor, isso não impede lá na frente, depois de você ter alguma graduação, migrar, né, para essa área financeira. Legal, Ed. Bom, ninguém melhor que o Ed para explicar isso aí, né? Porque eu sou mais velho aqui, eu tô ficando por fora desse negócio de certificação, né? Bem, pessoal, esse episódio termina por aqui. Novamente, agradecer aqui a colaboração do Ed, né? Muito obrigado novamente. Você tem muitos assuntos aí que você está acompanhando no dia a dia e tem muita coisa a acrescentar. Perguntas em áudio e texto para o WhatsApp 61981170005. Perguntas entre 40 segundos e 1 minuto. Ed, algumas palavras finais? Não, só agradecer novamente aí pela participação e aguardo vocês aí na próxima. Legal. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Forte abraço. Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.